Oi, gente, tudo bem? Eu vou gravar essa aula para vocês rapidinho sobre ciclo cardíaco. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Espero que vocês gostem da aula, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram para receber um resuminho por escrito da aula, beleza? Então, o ciclo cardíaco é o conjunto de eventos que ocorrem entre um batimento cardíaco e o próximo batimento cardíaco. Ele vai incluir a sístole, que é a contração ventricular, e a diástole, que é o relaxamento ventricular. Antes de falar do ciclo cardíaco propriamente dito, eu acho legal a gente revisar sobre essas válvulas. Então, a gente tem no coração direito, entre o átrio direito e o ventrículo direito, a válvula tricúspide. Saindo do ventrículo direito, tem o tronco pulmonar com a válvula pulmonar. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tem a válvula mitral, também chamada de válvula bicúspide. E saindo do ventrículo esquerdo, eu tenho a aorta com a válvula aórtica. As válvulas tricúspide e mitral são chamadas também de válvulas atrioventriculares. E elas têm a missão de impedir o refluxo de sangue de dentro dos ventrículos de volta para os átrios no momento da sístole. Enquanto as válvulas aórtica e pulmonar são chamadas também de válvulas semilunares e elas têm a missão de impedir o refluxo de sangue da aorta e do tronco pulmonar de volta para os ventrículos no momento da diástole. Tudo bem? Então agora a gente vai para o ciclo cardíaco propriamente dito. Eu vou começar a falar do ciclo, galera, pela sístole ventricular, tudo bem? Na sístole ventricular, eu tenho o estímulo de despolarização ventricular, que chega lá no miocárdio ventricular pelas fibras de Purkinje. Se eu fizer um eletrocardiograma nesse momento de despolarização ventricular, eu vou ver o complexo QRS, tá? Quando a despolarização ventricular chega nos cardiomiócitos, esses cardiomiócitos vão se contrair, provocando aí o início da minha sístole. Logo no início da sístole, você tem, por essa contração de cardiomiócitos, um aumento brusco da pressão intraventricular. E esse aumento brusco da pressão intraventricular empurra o sangue que empurra as válvulas atrioventriculares, causando o fechamento das válvulas atrioventriculares. Então, no início imediato da minha sístole, eu tenho o fechamento das válvulas atrioventriculares. Esse fechamento produz um som, que é a primeira bolha. Tudo bem? Bom, com as válvulas atrioventriculares fechadas e as válvulas semilunares também fechadas, o meu ventrículo ele passa inicialmente por uma fase de contração em que o volume ventricular não se altera e o volume de sangue também não se altera. Por isso, esse período inicial de contração ventricular a gente chama de contração isovolumétrica. Aí o que vai acontecer, galera? Essa contração ela vai progredir a tal ponto que a pressão intraventricular ela vai aumentar tanto que ela vai superar a pressão na aorta e no tronco pulmonar. No momento que ela supera a pressão na aorta e no tronco pulmonar, ela causa a abertura das válvulas semilunares. E aí a gente vai ter o início da segunda fase da sístole, que é a fase de ejeção, em que, a partir do momento que essas válvulas semilunares elas se abrem, o coração ele vai ejetar todo esse sangue, né, no tronco pulmonar e na aorta. Por isso, a fase de ejeção. A fase de ejeção é dividida em ejeção rápida, porque no primeiro um terço da fase de ejeção é ejetado 70% do volume dos ventrículos do sistema arterial. E no restante, que é chamada fase de ejeção lenta, é ejetado os 30% que sobraram, beleza? Bom, essas duas etapas, né, contração isovolumétrica e ejeção, compõem a sístole. Tudo bem? Lembrando que no final da minha sístole sobra um pequeno volume de sangue nos ventrículos, que é chamado de volume sistólico final, tá? Aí agora a gente entra na diástole. Eu tenho um estímulo, né, de repolarização dos meus ventrículos, que vai ser representado no eletrocardiograma pela onda T, e no momento que você está tendo essa repolarização ventricular, você vai ter o relaxamento ventricular. Logo no início do relaxamento ventricular, logo no início da diástole, eu vou ter uma queda brusca da pressão intraventricular, e ao mesmo tempo, eu tenho uma pressão muito grande na aorta e no tronco pulmonar, porque eu acabei de sair da fase de ejeção da sístole. Todo aquele sangue que estava no ventrículo acabou de passar para a aorta e para o tronco pulmonar. Então, naturalmente, a pressão dentro da aorta e do tronco pulmonar está enorme.
enquanto a pressão intraventricular cai, porque a gente começou a diástole. Então, logo no começo da diástole, essa diferença de pressão faz com que as válvulas semilunares que tinham se aberto, né, se fechem. Então, aqui eu tenho o fechamento das válvulas semilunares. Esse fechamento das válvulas semilunares produz um som, que é a segunda bulha. E, galera, a partir do momento que essas válvulas semilunares se fecham, né, você vai estar marcando aí o início da diástole. Inicialmente, esse ventrículo ele vai relaxar sem variação no volume sanguíneo, por isso a gente chama de relaxamento isovolumétrico, beleza? Aí o que acontece? Esse ventrículo ele vai relaxando tanto que a pressão intraventricular cai abaixo da pressão atrial. No momento que a pressão intraventricular cai abaixo da pressão atrial, essa diferença de pressão causa a abertura das válvulas atrioventriculares, tá? E aí eu tenho início a segunda fase da mediástole, vem depois do relaxamento volumétrico, que é a fase de enchimento ventricular. Porque o ventrículo vai estar se enchendo, o sangue vai estar passando através das válvulas atrioventriculares abertas, do átrio para os ventrículos, enchendo os ventrículos, por isso enchimento ventricular. E é interessante, né, lembrar para vocês que os meus átrios, eles estão se enchendo com todo o retorno venoso para o coração, eles estão se enchendo desde que as válvulas atrioventriculares se fecharam lá no início da minha sístole. Então, durante todo esse período, o sangue está chegando e está se acumulando aqui nos átrios, tá? Então, quando você tem a abertura das válvulas atrioventriculares, esse sangue ele passa direto, intensamente, velozmente, dos átrios para os ventrículos, logo no início do enchimento ventricular. Tudo bem? Então, a gente tem também uma fase de enchimento rápido, inicial, e uma fase de enchimento mais lenta, no final do enchimento ventricular. E enquanto o meu ventrículo está relaxado, enquanto está ocorrendo a diástole ventricular, o meu nó sinoatrial já está produzindo um novo estímulo para a contração atrial. Então, como a gente vai ver aqui, a contração atrial ela vai ocorrer no final da diástole ventricular. Tanto que o final da contração atrial ele coincide com o final da diástole ventricular. E essa contração atrial, né, que a gente vai ver ali, o nó sinoatrial produzindo um estímulo dispolarizante que vai passar pelos átrios, no eletrocardiograma vai ser visível como uma onda P. Esses átrios eles se contraem e eles espremem o restinho de sangue que ficou ali nos átrios para o ventrículo, contribuindo com o enchimento ventricular de 20%. Então, é uma contribuição pouquinha, né? Os 80% passam direto do átrio para o ventrículo quando as válvulas atrioventriculares se abrem, independentemente da contração atrial. Mas, com a contração atrial, a gente tem esse acréscimo de 20%. E aí, a gente tem aqui o fim da minha diástole, o fim do período de relaxamento ventricular, porque já vai recomeçar tudo novamente, já vai ter aquele estímulo, né, que foi gerado no átrio, passando pelo feixe de His, chegando às fibras de Purkinje, causando novamente contração ventricular, e o ciclo vai recomeçar. É importante lembrar que esse momento de final da diástole, a gente tem o ventrículo completamente cheio, antes dele iniciar a sístole novamente, né? Começar a se contrair e projetar. Nesse momento de final da diástole, em que eu tenho o ventrículo cheio, eu tenho um volume de sangue dentro dos ventrículos que a gente chama de volume diastólico final. E a diferença entre o volume sistólico final e o volume diastólico final, a gente chama de volume sistólico, que corresponde justamente ao volume de sangue que os ventrículos ejetam durante a sístole. Beleza? Então, é isso, galera, aqui uma figurinha para vocês relembrarem de tudo que foi falado. Então, aqui eu tenho a sístole atrial. Observe que a sístole atrial ela ocorre no período de diástole ventricular. Ela ocorre no final da diástole ventricular. Depois da sístole atrial, eu já tenho o início ali da minha sístole ventricular, né? Inicialmente, eu tenho a fase de contração isovolumétrica, e vai se iniciar ali com o fechamento das válvulas atrioventriculares, e aí o coração vai se contrair sem variação de volume. Depois, essa contração, ela causa uma pressão intraventricular tal que gera a abertura das válvulas semilunares,
E aí eu tenho início a fase de ejeção da sístole. Aí eu vou ter a repolarização ventricular durante a diástole. Inicialmente eu tenho o período de relaxamento isovolumétrico, certo? E conforme esse relaxamento progride, eu vou ter, enfim, a, a abertura das válvulas atrioventriculares, permitindo que o sangue passe dos átrios para os ventrículos. Tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo. Quem curtir esse vídeo ganha um resuminho por escrito desse conteúdo, beleza? É isso.